Si. Boa noite, Elaine. Um espírito, por exemplo, a mãe do André Luiz, que ela se encontrava numa esfera mais elevada. Aí ela decidiu que precisaria reencarnar para poder ajudar o marido e também, no caso, as duas mulheres que perseguiam ele espiritualmente. Ele teria uma reencarnação, acho que compulsória, né, para que pudesse ela os ajudar. Mas a pergunta é a seguinte: no caso da mãe do André Luiz, assim como outros espíritos que se encontram em uma esfera mais elevada e decidem reencarnar para ajudar outros, eles podem, de repente, ao reencarnar, contrair dívidas aqui na Terra e, ao retornar para o plano espiritual, já não está mais nesse plano elevado de quando eles estavam antes do reencarne? Pode acontecer isso? Normalmente, um espírito, quando ele chega a um patamar, nós não temos um retrocesso. Não existe, tá ok? A possibilidade é de sempre crescer. No caso do espírito pedir, como todos nós que aqui estamos, todos nós aqui, pedimos um reencarne para ajudar a família, principalmente os médios familiares, porque os médios humanitários, como no caso do Chico, Divaldo e alguns outros, eles têm um compromisso muito maior, mas não vêm para falir. Tem uma equipe espiritual que o auxilia. Um espírito mais elevado, que ele pede para vir auxiliar a família, ele vem com toda uma estrutura espiritual, familiar, amiga, ele vem para vencer. Agora, para ele cair aqui, não vou dizer que não caia, todos podem cair, por orgulho, por vaidade, por qualquer outra imperfeição. Porque está numa condição superior não quer dizer que já tenha superado as imperfeições. E pode vir uma prova da sua imperfeição, do seu orgulho ou da vaidade, qualquer uma delas. E o espírito cair, o médium cair. Porque quanto maior elevado é o espírito, maior é o seu potencial de mediunidade. Então, ele está sujeito a receber orientações espirituais muito maiores do que nós e auxiliar os espíritos inferiores, vivos ou mortos, com maior intensidade. Não vejo a queda desses espíritos superiores. Agora, a queda de um espírito mediano, vamos colocar, que ele, com a boa vontade, com a coragem, mas ele não tem toda uma estrutura, eu acredito que ele possa cair, sim. Mas ele tem toda a possibilidade de vencer. Até um espírito altamente inferiorizado também pode vencer, porque todos os espíritos infelizes e muito inferiores, eles têm que crescer, eles têm que chegar a ser anjos um dia. Então, é válido o trabalho, o crescimento, mesmo com bastante dificuldade, é válido o processo de aperfeiçoamento da alma. Eu acredito que vencerá. Entendi, muito obrigada. E posso fazer mais uma pergunta? Uma dúvida que me surgiu é sobre o bônus horas. Por exemplo, um espírito que já adquiriu milhares de bônus horas, quando ele reencarna, no plano espiritual existe a herança, como aqui, eles podem deixar para um parente deles, ou isso fica para o plano espiritual? Não. A bônus horas significa trabalhos ao bem. Vamos supor assim que eu esteja muito necessitada e eu rogo a Bezerra de Menezes, que tem uma quantidade imensa de bônus horas, pelo seu trabalho e tudo mais, ele pode me ceder para me prestar um auxílio. Mas eu vou ter que trabalhar na falange de Bezerra para repor a minha bônus hora. Eu posso pedir emprestado.
No caso do espírito ter a bônus horas, quando ele reencarna, algo que ele necessitar, ele tem isso daí, é um acervo particular. Não tem como deixar de herança. É algo particular do espírito. Caso de Bezerra, Eurípides, Kardec e todos eles. Então, eles podem distribuir isso e pedir porque tem com que pagar. Tá? Pode intervir por uma família no umbral, pode intervir por alguém muito doente, quer dizer, você tem que ter esse trabalho ao bem para que você seja merecedora. Como nós, médios, nós trabalhamos, e à medida em que vamos trabalhando e auxiliando os espíritos, nós também conquistamos bônus horas. Quer pelo estudo, quer pelo trabalho, pela prece, pelo amparo que fizemos, pelas vibrações e radiações, nós conquistamos bônus horas. E é isso que nós temos acesso. Cláudia, o que, Oi, que boa você noite. gostaria de perguntar? Boa noite, Cláudia. Olha, eu queria perguntar o seguinte: o caso de uma pessoa que esteja passando por problemas psicológicos, uma depressão, se ela estiver sendo obsediada, o obsessor pode chegar a induzir ela a cometer um suicídio, a tentar contra a própria vida? E se Pode. isso acontecer, como fica diante da espiritualidade as sanções? Porque eu sei que se a pessoa tira a própria vida, ela, independente de qualquer coisa, ela vai ter que arcar, né? Como Sim. que é? Se isso é proporcional, os dois erram, como que é? Bom, Cláudia, vamos colocar. O que você colocou agora está tudo correto. Mas vamos É, colocar. A pessoa ela está obsediada porque ela é médium. Porque ela deveria aproveitar essa mediunidade para orar, pedir a família, ser auxiliada, quer dizer, no projeto reencarnatório, o pai, a mãe, o tio, o médium familiar, tem a proposta de cuidar desse médium para que ele não caia nessa obsessão gravíssima e que venha se suicidar-se. Existe um grupo que ali vem para auxiliar. Então, a importância do médium familiar na estrutura do bem-estar físico e emocional da família é muito importante. É muito importante. Mas o médium, tá? Que ele deixa o obsessor levar ele para uma falência total, como um suicídio, ele poderia ter recusado, ele poderia ter dito não, mas ele se deixou levar. Porque o obsessor, ele pode nos estimular ao erro, mas nós podemos falar não, não, você não vai fazer isso. O obsessor pode estimular a você sair e roubar, e você vai falar não. O obsessor pode te estimular a fazer uma coisa errada, a fazer uma coisa que vai prejudicar alguém, levantar um falso testemunho, a você fazer alguma coisa que não seja nobre. E você pode dizer não. Então, esse processo de educação, de orientação, ele é muito importante. Pai e mãe têm esse processo de educar o filho constantemente a dizer, não, você não faça isso ou não faça aquilo. Então, isso é muito importante. Mas, no julgamento, vários fatos serão abordados. Do obsessor, que está no papel dele, de cobrar. Por que existe o obsessor? O obsessor, normalmente, é um espírito familiar. É um pai, é uma mãe, é um tio, avô, bisavô. E o que esse obsessor cobra? Cobra o direito à vida, ao trabalho, à terra, ao crescimento. Quando um obsessor cobra, é porque ele é da família. E aí que entra a verdadeira caridade espírita, que é o trabalho socorrista ao nosso obsessor. É essa que é a ciência espírita. Essa que é a doutrina espírita. Porque se você estuda e você não tem a forma de trabalhar, então é muito importante
que nós tenhamos assim um carinho muito grande pelo médium familiar. Que às vezes a gente ouve, as pessoas, nossa, falar, ele é médium, ele tem uma luz, ele tem isso, ele tem aquilo. As pessoas exaltam, às vezes, a mediunidade. Mas nós devemos preparar os médiuns familiares para cumprir a sua missão. É aí que a ciência espírita entra. A ciência espírita é esse socorro dado aos espíritos, aos nossos obsessores, aos nossos familiares e entes queridos. Toda vez que a mediunidade ela não trabalha, o médium familiar não trabalha em benefício dele e da família, vem causar danos muito grandes à família. É importante orientar a mediunidade. Mediunidade é luz. Mediunidade é alegria, mediunidade é felicidade. Mediunidade é você sair de situações dolorosas e difíceis. Quando a mediunidade está trabalhando, nós somos pessoas que conseguimos caminhar. Por esta razão, todos nós, médiuns, familiares, dirigentes, deve abordar o tema da mediunidade com a maior responsabilidade para amenizar os fatos como suicídio e outros mais. E, ao mesmo tempo, nós encontramos médiuns que trabalham de uma forma gigantesca no trabalho socorrista aos suicídios, aos caídos, aos combalidos, aos aflitivos, às doenças raras. Então, existem médiuns que fazem esse trabalho corajosamente de alívio e reconforto. Mas a maioria dos médiuns, vamos dizer 90%, são médiuns familiares. Nós todos somos médiuns familiares. Mas estamos aí para um trabalho. Respondi para você, Cláudia. Respondeu. Tem um conhecimento, no caso, me surgiu isso hoje. Mas assim, foi uma família e o filho único, e ele ouvia vozes, e faz isso, procurou a casa espírita, estavam frequentando tudo. Um dia, voltando da casa espírita, o filho falou, olha, eu vou na frente, vocês podem ficar aqui, encontrar os conhecidos. Enquanto os pais ficaram com o conhecido, ele foi para casa e deu fim, sabe? Mas ele ouvia as vozes, sabe? Mas era uma família assim, que estava entrando na doutrina por Sim. conta disso, sabe? Sim. Então, hoje me veio essa lembrança, eu falei, gente, assim, eu até então nunca vi nada assim da penalidade, porque eu falo, a gente que conhece, eu também conheci, trabalhei junto com um espírita, super entendido, não se sabe por que ele acabou dando fim da própria vida, sabe? Então, aí eu questionei, eu falei, nossa, quando a gente sabe, o peso é um, e quando a gente não sabe, né? Tem diferença. Mas o julgamento será de acordo com o conhecimento de cada um. De cada certo. Então, você há de perceber que o obsessor, ele é tocado pela prece. A maior força nossa para um obsessor é tocá-lo com a vibração, com a irradiação, com o arrependimento, com a mudança de trabalho, para que ele mude. Mas quem tem que fazer isso para o obsessor é o obsediado, é a família daquele que cobra. E de ordem geral, a pessoa quer achar um terceiro que o faça por ele. E é isso que não pode acontecer. Quer dizer, pode porque a maioria usa, mas não é o correto. O correto é fazer com que o obsessor familiar ele seja tocado pela prece, seja tocado pela vibração de reforma, de mudança, de que nós possamos desintegrar esse fluido da ideia do suicídio, porque o pensamento suicida é um pensamento, e se é um pensamento, nós podemos desmagnetizar, limpar, higienizar. É uma questão de aprendizado mesmo, de estudo. Mas quem sabe, sabe. Quem não sabe, não poderá ter essa responsabilidade. E a maioria dos médiuns
vamos colocar 90%, tem desejo de suicídio. Olha o que eu falei, 90% passa a ideia de suicídio. Toda vez que ele se vê encrencado, toda vez que ele se vê numa situação difícil, ele pensa no suicídio. Então, veja bem, nós precisamos trabalhar sempre que vir a ideia do suicídio, a ideia, porque eu vou me suicidar, porque às vezes as pessoas falam até sem grande responsabilidade, mas só a nossa fala, se eu me suicido, eu atraio companhias espirituais, eu atraio mais amigos, eu atraio mais força. Igual eu quero falar, eu vou roubar, eu atraio mais conteúdo de roubo. Eu tenho inveja, eu queria ter aquilo. Você atrai fluidos invejosos e espíritos invejosos. O médium, ele tem que estar constantemente desintegrando qualquer ideia de suicídio, qualquer ideia, eu vou ficar doente, eu vou fazer isso, a minha doença, nada pode nos agravar. Tudo nós temos dentro da doutrina espírita meios e soluções. A doutrina espírita é meio e solução, mas é necessário que tenhamos conhecimento. Quando o médium não tem conhecimento, nos leva a sérias situações dolorosas. Então, eu digo com carinho para vocês, cuidem da vossa mediunidade, cuidem dos vossos lares, cuidem da vossa família, porque a responsabilidade maior é lar e família, certo? Certo. Quando a gente faz a limpeza, assim, todo dia, que a gente pede para ser recolhido os espíritos todos, existe essa possibilidade deles serem recolhidos e depois, assim, mudei de ideia, vou voltar? E voltar de novo para o lar da gente, assim? Eu não vou te falar que não, porque, na realidade, até espírito de uma certa ordem, retornando ao lar, ele pode sofrer aquele impacto e ficar presa nas emanações e vibrações da nossa casa. Mas eu não creio que um obsessor, porque na nossa casa ele sofre, o fluido que ele tem, ele nos faz sofrer. Se ele tem angústia, nós temos angústia. Se ele tem desespero, nós temos desespero. Todo o mal-estar do espírito obsessor, nós temos esse fluido ambiental. Então, quando ele é socorrido, que ele vai para uma escola maior, que lá ele percebe uma diferença fluídica, um bem-estar, tá? Porque nos planos melhores, não tem essa opressão em cima, não tem essa irradiação densa, pesada, de impedimento, de não conseguir pensar, nós somos meio pastel. Lá não, lá é mais claro. Então, é como se tirasse você de um lugar difícil, sujo, e colocasse você num lugar limpo. Você não vai querer voltar. Tá? A não ser que esse espírito não foi devidamente doutrinado, ou ele não falou tudo o que ele queria na doutrinação. Porque antigamente, eu não sei agora, né? Mas antigamente, quando aparecia um obsessor, e que esse obsessor era um pouco complicado, as pessoas tiravam rapidamente do médium e levavam o espírito embora. Isso não funciona. Isso não funciona. Você tem que ouvir o espírito. Porque, às vezes, o obsessor quer falar para você, você roubou minha casa, você pegou meu sítio, você pegou meu cavalo, lembra aquela vez que você roubou minha assadeira de bolo e a minha torta? Então, é uma coisa, às vezes, pequena, né? Por causa da torta, por causa do cavalo. Aí, o que você vai poder dizer? Olha, me desculpe, tá? Quando eu puder, na próxima encarnação, eu te restituo o seu cavalo, a sua torta. E nós vamos falar, porque você não precisa agora do cavalo e nem da torta. Agora nós vamos estudar, nós vamos aprender. Quer dizer,
porque às vezes o espírito ainda não falou o que ele quer falar. Tudo que ele queria, E entendi. isso é uma coisa importante. Certo. O espírito falar o que ele quer. E você saber o que ele quer, pedir perdão, uma reconciliação e socorrê-lo. Na minha experiência que tenho a respeito de comunicação dos espíritos, ele volta, porque ele não houve o entendimento correto. Algo está faltando. Quando o espírito volta, porque ele não entendeu ainda por que ele foi. Ficou alguma coisa para trás ainda. Isso! Certo. Aí você analisa com inteligência, sabedoria, pede ao protetor qual a palavra-chave, né? Certo. Para um entendimento com ele. Que às vezes ele não quer perdão, ele quer falar. Já vi espíritos que vêm falar, avisar, olha, eu fiquei devendo para fulano lá, eu queria que pagasse o fulano. Às vezes é até pouco. Mas a pessoa que não recebeu os R$ 30, ela fala assim, nossa, aquele fulano morreu, não me pagou meus R$ 30. Quer dizer, ele ouve que não recebeu os R$ 30, entendeu? Aí ele fica procurando uma pessoa que possa levar para aquela pessoa os R$ 30 e que depois ele vê como que acerta. Quer dizer, os mortos são humanos, são iguais a mim, iguais a você, que querem um entendimento. Então, quando um obsessor volta, está faltando alguma palavra-chave para poder auxiliar. Certo. Esse obsessor que vem assim com aquela raiva, com aquele ódio, são mais fáceis de doutrinar do que esses espíritos falsos, mentirosos, pseudo-sábio, entendeu? Aí você fala uma coisa, tudo ele sabe, tudo ele entende, só que ele não faz nada. Não entendeu nada. A doutrinação dos espíritos mais rebeldes é muito mais fácil, porque ele quer sair daquela situação. E o mentiroso, não, ele está calmo e tranquilo, ele não quer. Ele quer ficar na dele. Então, isso é interessante também a nível de doutrinação, Cláudia. Nossa, agradeço, Daci. Muito obrigado, viu? Ok. Obrigada. Tchau. Quem gostaria de fazer uma outra pergunta? Pode perguntar. Araci, uma vez você disse que quando a gente não trabalha com a nossa equipe, o espírito ele precisa de bônus horas e ele pode procurar um outro médium para trabalhar. Sim, sim. E você relatou, né, que você já teve um que veio pedir para trabalhar na sua equipe. Quando ele vem pedir, você o vê nitidamente ou você ouve a voz do pedido? Não. O ver nitidamente é muito raro. É muito raro. O espírito, ele vem e vem a ideia daquele espírito para você, a primeiro contato, como se ele se identificasse. Você fala, nossa, que estranho, nem pensei nisso. Aí passa alguns dias, aquela ideia sobre aquele espírito vai aumentando, como se você vai ser recebendo informações aos poucos, até que esse espírito vem, se comunica para você de uma maneira muito simples. Boa noite, eu estou aqui, posso te ajudar? Assim, simplesmente assim. Posso te ajudar? Posso estar trabalhando com você? É muito interessante E isso ele daí. aparece? Então, eu não sei como que você quer que apareça a tua visão. Eu não tenho essa facilidade de ver o sonho. Quando eu durmo, eu estou dormindo mesmo, não vejo nada, acordo e levanto. Mas o espírito que ele vem, ele me fala comigo através do pensamento. É o pensamento, sabe? Mas eu tenho algumas alusões, vamos supor, sobre aquele espírito. Alguma coisa que me interessa estranhamente. E isso vem para mim. Falando ultimamente agora, né? Começou a vir a ideia do Aleijadinho, das suas peças, de Ouro Preto, coisa que não tinha nada a ver, assim, coisas, né, que vêm na mente, assim, as ideias.
Até que o tempo foi passando, e ele apareceu no dia do aniversário dele, de 200 anos, ele apareceu, então, e pediu para trabalhar, para socorrer os aleijados, os doentes, os artistas, os artesãos. Aí que nós fomos buscar mais coisa a respeito dele. E fazia 200 anos o desencarne dele, no mesmo dia. Quer dizer, mas eu não tinha nem ideia que isso poderia ter acontecido. Os espíritos procuram médiuns trabalhadores. Quando cumpre aquela missão ao lado daquele médium que ele prestou o socorro, eles se afastam e surgem outros espíritos. Então, eu sei que quando entra uma entidade, alguma entidade vai se desligar-se da minha equipe de trabalho, porque ela vai trabalhar em outras esferas, outras etapas. Então, eu me proponho ao trabalho, porque cada espírito que vem, ele vem com uma característica. Trabalhei com o padre Cícero, de Juazeiro, e ele recolhia os romeiros, aquela multidão de espíritos que iam em busca do Cristo, em busca de Maria Nossa Senhora, de Aparecida, e era aquela multidão de romeiro que não acabava nunca, e foram meses, anos a fios, recolhendo os romeiros. Aí saiu o padre Cícero e entrou o Francisco Antônio Lisboa, que é o aleijadinho, né? E agora estão prestando socorro aos aleijados, aos caídos, às doenças raras. Quer dizer, ele vem para prestar um outro programa de trabalho. Então, aquela minha participação junto do padre Cícero, ele foi feito, ela foi realizada. Interessante, Então, o muito médium tem que obrigada. estar atento a essa informação desses espíritos que vêm até o médium. E, às vezes, são espíritos familiares também. Muito obrigada, Araci. Vamos, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos unir a todos os nossos pensamentos numa invocação ao Criador, a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade, a esse Pai de misericórdia. Senhor, aqui estamos nós a te rogar a vossa bênção, a vossa luz. Permita, Pai misericordioso, que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores, os espíritos guardiões, responsáveis, Senhor, por toda essa transformação, essa modificação, venham estar conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, para que possamos, Senhor, nos reformar, arrancar de dentro de nós todos os nossos vícios, todos os nossos males que atravancam o nosso progresso, que impede, Senhor, o nosso crescimento. Nós te pedimos nesse momento e rogamos nesse momento, Pai, esse templo de amor que se abra, e rogo ao grande Mestre Jesus, a esse Mestre de amor, que permita que os espíritos crísticos, que toda a falange crística possa estar conosco, alimentando-nos, Senhor, com os fluidos curadores, calmantes, pacificadores, nos trazendo a saúde, nos trazendo, Senhor, a sabedoria, a prudência. Eu rogo também, Senhor, a presença de todos os espíritos consoladores, as falanges do Espírito de verdade. Nós pedimos nesse momento as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney Erastro, de Bernardino, de Camilo Flammarion, de Victor Hugo. Nós estamos pedindo neste momento a todas as falanges benfeitoras de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de André Luiz, rogando as falanges guerreiras de Joana d'Arc, de São Jorge. Estamos rogando neste momento a toda a falange guardiã de Maria, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar,
como pedimos aos nossos ancestrais, a todos os anjos arcanjos, aos nossos anjos guardiões, que venham nos auxiliar, abrindo a nossa mente, abrindo os nossos horizontes, libertando-nos, Senhor, do ranço do passado, libertando-nos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das maldades, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Eu rogo neste momento, Senhor, eu rogo às falanges africanas, chame, médio, todas as suas equipes africanas, chame todos os pretos velhos, os índios, os guerreiros, os apaches, chame todos os curumins, chame todos os seus guerreiros, chame os caboclos, evoque-os a todos para o trabalho do amor e da caridade, chame os seus baianos, baianas, boiadeiros, boiadeiras, ciganos, ciganas, chame todos os seus hindus, todos os seus samurais, todos os mongóis, chame todos os seus guardiões. Eu rogo neste momento, Senhor, a todos os espíritos guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, como eu rogo ao nosso pelotão de choque, o exército, a marinha aeronáutica, todas as polícias civis especiais. Chamo neste momento todos os elementares, Senhor, toda a força dos elementares, como eu chamo as forças, Senhor, dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários. Peço neste momento essa falange benfeitora e peço permissão, Senhor, para abrirmos a bacia das almas, esse grande laboratório de socorro, Senhor, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, que se abra neste momento, Senhor. E que se abra e possamos nós nos colocarmos, e que venha esse fogo fluídico para nos higienizar, para desmaterializar, desintegrar de nós, Senhor, todos os nossos vícios, toda a nossa preguiça, a nossa ociosidade, os nossos maus pensamentos, tudo aquilo que criamos, que desejamos, Senhor, que nos atinge, que nos machuca, que nos fere. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que essa barreira, que essa montanha de imperfeições que ainda trazemos dentro de nós, que ela seja, Senhor, queimada a 10.000 graus Celsius, que venha toda a força solar, a força eletromagnética da Terra, Senhor, para destruir, desmagnetizar, Senhor, dissolver. Peço, Pai, peço neste momento que essas forças vão penetrando por todo o nosso perispírito, por todo o nosso espírito e o nosso corpo físico, Senhor, dissipando, Senhor, destruindo, desmagnetizando todas as irradiações, todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós nos amarramos, Senhor, tudo que nós desejamos de mal e que está dentro de nós, que seja desmagnetizada, Senhor. Eu peço para destruir, Senhor, destruir todo este mal, que ele seja dissipado, Senhor, que ele seja cortado, arrebentado. Eu rogo nesse momento, Senhor, a destruição total, para que possamos nos libertar. Nos liberte, Senhor, do nosso orgulho, nos liberte da nossa preguiça, da nossa ociosidade, nos liberte dos males que nos atravam o nosso progresso, Senhor. Tira toda a tristeza, angústia, depressão. Tira, Senhor, tudo isso que nós tiramos, que nós criamos dentro de nós. Eu rogo neste momento socorro por todos os espíritos, irmãos nossos, por todos os nossos familiares, por todos os nossos entes queridos que ainda não se encontram, Senhor, arraigados aos vícios, aos ódios, às maldades, aos ciúmes, à vingança, Senhor, aos nossos obsessores, aos nossos rivais, adversários, aos nossos caluniadores. Eu peço neste momento que as
nossas equipes vão puxando para dentro da regeneração, da redenção, e vão queimando, desmagnetizando, dissolvendo, libertando os nossos entes queridos, nossos amigos, os nossos inimigos do passado, Senhor, de toda essa maldade, de todo esse erro, Senhor. Eu rogo nesse momento que passe, que as nossas equipes passem e puxem de dentro do nosso lar todos esses espíritos, seja ele encarnado ou desencarnado, que está perturbado, desequilibrado, que está envolvido, Senhor, em toda essa maldade, em todo esse fluido denso, que seja desmaterializado, que seja, Senhor, colocado esse fogo e esta água que queima, que desintegra, Senhor, e essa terra que puxa e vai puxando toda a maldade, toda a hipocrisia, todos os erros, Senhor, nos libertando, libertando-nos, Senhor, a todos nós encarnados e desencarnados, tirando de todo o nosso lar, tirando dos nossos familiares, tirando dos nossos afazeres, das nossas obrigações, das nossas tarefas familiares, das nossas tarefas profissionais, das nossas tarefas espirituais, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, eu peço neste momento, Senhor, que vamos queimando, desmagnetizando, dissolvendo, destruindo, Senhor, eliminando todos os focos, todos esses focos, Senhor, que crescem, Senhor, que crescem e nos impede ao crescimento. Eu rogo nesse momento que seja cortado, eliminado nas suas raízes, nas suas profundidades, eliminando todos esses males, nos libertando de todas as nossas próprias correntes, das nossas próprias algemas, da nossa própria inconsequência, da nossa própria maldade, Senhor, que trazemos de vidas passadas. Eu rogo, Pai misericordioso, e vamos desintegrando, desmagnetizando todos os trabalhos, todos os desejos que tenhamos, Senhor, feito a outros. E hoje aqui estamos sofrendo consequências, a lei de causa e efeito, que seja desintegrado, Senhor, do nosso corpo físico, do nosso perispírito, do nosso espírito, Senhor, e que todas essas almas em sofrimentos sejam libertadas, Senhor, de toda essa maldição, de todo e qualquer feitiço, de todo e qualquer desejo, de toda e qualquer vontade. Eu rogo, Senhor, e peço a minha libertação para que eu possa crescer, para que eu possa sair desse estágio de imperfeição, Senhor, de orgulho, de vaidade, de preguiça, de ociosidade, de todos os males que me afetam. Eu peço, Senhor, a minha liberdade. Eu rogo a minha equipe que vão girando como um grande furacão, um furacão de fogo, um furacão de vento, um furacão de terra, um furacão de água, Senhor, e que gire, que limpe, que lave, Senhor, limpando todos nós, limpando os nossos lares, limpando toda a nossa propriedade, limpando todo o reino mineral, Senhor, tudo aquilo que foi jogado na terra pela nossa própria inconsequência ou pela maldade alheia, Senhor, libertando todo o reino mineral, que a força dos guardiões do reino mineral vai libertando, para que o fruto, as flores, a beleza da natureza cresça, e que o reino vegetal venha, Senhor, que venha libertar todos que ali estão ainda presos. Nós estamos pedindo aos guardiões vegetais que vão eliminando tudo, Senhor, como eu rogo os guardiões do reino animal, que vão libertando
todos os espíritos, todos que foram amarrados, todos que foram, Senhor, servidos como presentes, Senhor, oferendas. Nós estamos a vos pedir para libertar todos esses espíritos, seja ele do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, Senhor, do reino humano. Nós estamos a te rogar, Pai misericordioso, que essas falanges, que esses benfeitores, que esses guardiões, neste momento, vão girando, limpando, higienizando o nosso lar, eliminando todos os focos, Senhor, foco de doença, focos, Senhor, de espíritos que queiram nos prejudicar. Liberte o Senhor, nos liberte também, nós te pedimos, que essa força, Senhor, essa força do fogo, a força de todo o reino mineral, vegetal, animal, toda a força da água, da terra, do ar e do fogo, vão girando, lavando, limpando, higienizando, libertando o nosso perispírito, libertando a nossa mediunidade, Senhor, libertando todos os nossos centros de força, que possamos expulsar de dentro de nós todo o mal, Senhor, eliminando, Senhor, e que possamos, Senhor, puxarmos para nós a bênção, o amor, a paz, a esperança, a fé, a luz, Senhor, as energias curadoras, as energias calmantes e pacificadoras, que possamos puxar a sabedoria, a prudência, Senhor. Peço-vos, ó Pai, a luz do seu amor caia sobre todos nós, encarnados e desencarnados. E rogo nesse momento a força das águas, Senhor, que venha para lavar, que venha para higienizar, Senhor, que venha para purificar, que venha para trazer a luz, Senhor, a luz, a claridade, a beleza, Senhor, que as águas possam penetrar por todas as células materiais, por todas as células perispirituais, que possam envolver todos os espíritos, que possam envolver todas as almas, trazendo as energias curadoras, as energias balsâmicas e refazedoras, Senhor. Pedimos neste momento a luz dos benfeitores espirituais, a luz de todos os socorristas, para que nesse momento, Pai, possamos recolher todos esses nossos irmãos, da consolação, da regeneração, da redenção, levando-os todos, Senhor, às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, às clínicas de recuperação, a todas as crianças, a todos os jovens, a todos os perdidos, cansados, oprimidos, a todos os velhos, a todas as velhas, todos os nossos irmãos. Que ninguém fique para trás, que ninguém possa, Senhor, ficar para trás, recolhendo todos os católicos evangélicos, todos os ateus, todos os espíritas, todos os nossos irmãos. Não importa, Senhor, a crença, o sexo, a raça. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos para com todos esses nossos irmãos, que sejam auxiliados, amparados, socorridos na luz do seu amor, e que essas colônias, Senhor, possam ser a luz, possam ser a grande escola, a grande faculdade, o grande hospital, Senhor, para que eles possam ali se restabelecer, para que eles possam estudar, para que eles possam trabalhar, para que eles possam, Senhor, começar um novo caminho, Senhor, um caminho de crescimento, o estudo, Senhor, das normas e das regras cristãs do grande mestre Jesus, e se prepararem, Senhor, para futuras reencarnações, para transformar esse mundo num mundo melhor. Ó Pai, nós te pedimos a sua luz para todas as colônias espirituais,
para todas as colônias, Senhor, no Atlântico, no Pacífico, no Índico, no Mediterrâneo, aonde estiver uma colônia espiritual, rogando a todos os guardiões que derrame sobre todas essas colônias a luz do seu amor, Senhor. Caia sobre todos. Rogo neste momento permissão para fecharmos a bacia das almas, da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor. E evoco neste momento, Pai, toda a minha equipe espiritual. Chame toda a sua equipe espiritual para dentro do seu lar e peça nesse momento a instrução, peça a orientação. Peça que você, ao seu repouso físico, você seja levado para estudar, para trabalhar, para aprender, para se transformar, para se reformar. Rogamos neste momento, Pai, toda a proteção ao nosso lar, que os espíritos trabalhadores, que os espíritos guardiões possam fazer toda a blindagem do nosso lar, que um círculo de luz, de muita luz, Senhor, que forças eletromagnéticas de alta tensão, Senhor, possa ser toda a proteção, uma barreira por todo o nosso lar, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo aí o equilíbrio, trazendo o amor, trazendo a prosperidade, a felicidade, a beleza, a fartura, a bem-aventurança. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado pela vida que nos proporcionaste. Obrigado pela família, pelos pais que nos deram a oportunidade desse reencarne e esse grande aprendizado junto à doutrina dos Espíritos. Obrigado, Senhor, por todos os lares, por todos os nossos irmãs e irmãos que estão hoje junto conosco nesse mesmo pensamento, Senhor, nessa comunhão de pensamentos elevado a Ti. Obrigada a todos os mentores espirituais, a todas as nossas equipes espirituais, o nosso eterna gratidão, o nosso muito obrigado. Obrigado, Maria Santíssima, por todo o amparo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, pela oportunidade, pelo momento presente. E assim, em teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos todas as nossas atividades da noite de hoje. Que a paz esteja em todos os corações, em todos os lares, agora e para todo e todo sempre. Graças, Senhor, te damos. Muito obrigada.